eu não vou, né, não citando nomes nem nada, mas assim, por exemplo, a gente lida com a parte de educação em um dos projetos, e um dos projetos entra a MEC na questão. MEC tem um monte de normas, por exemplo. Só que a gente sabe, eu não sou especialista em MEC, mas eu sei que no pós-pandemia aí, na época da pandemia e no pós-pandemia, o MEC, ele mudou algumas normas, ele flexibilizou algumas coisas, né? Mas outras coisas são importantes. Aí, por exemplo, uma coisa que eu questionei essa pessoa, eu entendo que a gente precisa que os professores preencham um plano de aula. Eu não consigo me imaginar entrar para dar uma aula sem montar um plano de aula. Um plano de aula, a aula é um projeto que você está entregando. Então, todo projeto que você entrega dentro de uma empresa, o Léo, por exemplo, entende disso, né, Léo? A gente precisa ter um plano, certo? Um planejamento. Sim. Não tem como. Ela virou para mim e falou: não, não há o que faça esses professores preencherem plano de aula. Eu falei, mas não é uma questão de não há o que faça, isso é uma norma nossa, precisa preencher, né, plano de aula. E ela insistindo, então eu fui procurando, né, reconstruir isso. Eu falei, é importante a gente ter esse plano de aula, porque a gente vai equalizar a metodologia, todo mundo na mesma página, beleza. Terminamos a reunião. Passado uns 3 dias, nós tivemos novamente uma outra reunião. E ao invés dela montar um plano de aula, porque o MEC, isso é uma exigência do MEC, o MEC exige que tenha plano de aula, ao invés dela se preocupar em criar esse plano de aula e organizar com os professores para que eles preencham isso, ela foi fazer uma pesquisa falando que ela pesquisou em outras instituições e ninguém está usando plano de aula. Então, o que que você imagina numa situação dessa, né? A pessoa ela tem uma mente tão arraigada que ela não consegue sair da caixinha dela. Então, ela usou o mesmo tempo precioso que ela tinha para desenvolver um plano de aula, ela usou, diz ela, né, que fez pesquisa falando que outras instituições não usavam a ferramenta. Então, é essa questão. A gente vai conversando e a gente vai procurando, né, desconstruir e reconstruir aí uma argumentação, mas a gente também tem que ter a sensibilidade de entender até onde vale a pena levar a discussão. Se ela já chegar num nível de desgaste, em que você percebe que você já usou as ferramentas, né, todas as possibilidades, você chega um momento que você encerra aquela conversa, né? Não tem mais como seguir, por uma questão mesmo de desgaste e uma questão de que aquilo lá não vai levar a nenhum objetivo. Não sei se eu cheguei a te responder, Léo. Não, sim, super claro. É bem desafiador mesmo, né? É uma questão de timing mesmo, né? A gente vai sentindo. Então, não tem uma receita de bolo ali, né? É isso aqui, pronto. A gente tem possíveis caminhos, mas a gente não tem como ter a certeza naquilo lá no fim. A gente tem que ter a sensibilidade do timing, do momento de entender que agora não vale mais a pena. Ou naquele momento não vale a pena, talvez recomeçar essa conversa num próximo momento, ou realmente não, você percebe que não tem mais de onde tirar nada daquela conversa. Não tem mais como ir para frente. E mais que a gente tem aqui? Estão me ouvindo? Sim. Bom, Van, eu tentei não, eu na verdade comecei a fazer, né, o diário emocional. Uhum. Eu tive bastante dificuldade, sabe? Assim, eu acho que eu vou ter que estender o período, assim, eu acho que uma semana vai ser pouco tempo para, porque eu acho difícil, assim, eu tenho que conseguir perceber, lembrar de perceber o que eu sinto Isso. então quando eu vejo já passou o dia, A assim, semana, na realidade, Sônia, eu coloquei uma semana ali que é para você captar as situações. Porque a parte de entender.
de macerar, de digerir, de imaginar, isso daí vai mais que uma semana, tá? certo. É, É aquilo de você falou, de lembrar. Então, eu tenho que lembrar naquele momento de captar essa emoção. É um exercício, não é uma coisa isso. que a gente consegue fazer de uma hora para outra. Por isso que eu falo para vocês assim, esse workbook aí, ele é bem profundo, né? Ele é um workbook que a gente precisa se dedicar, porque é realmente uma mudança de comportamento em comunicação, né? E assim, desde que eu comecei, eu não tive assim nenhum momento mais conflituoso. Uhum, Mas o que eu observei, assim, é que em algumas situações eu tive dificuldade, fiquei muito incomodada, dificuldade de ter, de ter a questão da escuta ativa. Eu percebi, assim, uhum, alguns momentos, dependendo das pessoas, tem gente que não é muito objetiva, principalmente quando as pessoas. sim, E aí que eu ia ficando inquieta, começava a olhar no celular, e aí eu ia percebendo, né, que eu não estava tendo a escuta ativa. já é um começo, já é um bom Mas começo. confesso que em alguns, realmente eu fico muito inquieta. E começo a achar que, mesmo se eu não tiver nada muito importante, eu começo a achar que vai ter alguma coisa importante que aquela pessoa está me atrapalhando, que eu estou perdendo tempo. Uhum. Então, acho que é um desafio agora se eu conseguir também. Aí, né, porque da escuta, para eu conseguir ter a questão até da. é, Preciso primeiro conseguir ter a escuta, né? Sim, Então, eu fiquei até a preocupada, escuta assim, de. ativa, a escuta ativa é a porta de entrada, né? A gente fala que os dois pilares é a escuta ativa e a empatia, mas elas não acontecem simultaneamente. Você primeiro precisa ter a escuta ativa, e essa escuta ativa passa por linguagem corporal, que nem você falar, ah, peguei o celular, né? A gente precisa ter um interesse autêntico, né, para conseguir ter uma escuta ativa. Claro que você vai encontrar gente de todo tipo. Vai ter aquela pessoa que ela é mais prolixa, vai ter o outro que se atropela nas palavras. Então a gente tem que treinar essa escuta ativa em todas as situações. E saber no momento certo, então, você tem uma pessoa, nossa, a pessoa fala muito, ela está enrolando muito. Então você tem que saber o momento, que nem como é que a gente faz? Muita gente me pergunta, Van, como é que eu lido com uma pessoa que é prolixa? Então essa pessoa começa a falar, 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 falar e não termina. Então, o que que a gente costuma o que que eu costumo fazer nessa situação? Então eu já começo a perceber que a pessoa é prolixa, vai falando, esse assunto não tem fim, né? Eu já me mostro primeiro, eu me mostro assim na linguagem corporal, nos gestos assim interessada, aí eu emendo, eu falo assim, nossa, isso aqui que você falou. Vamos pegar isso aqui que você falou. Isso aqui que você falou pode ser interessante. Deixa eu ver se eu entendi o que você falou. Aí você puxa a conversa para você. Deixa eu ver, mas aí você tem que ter prestado atenção, tá? Deixa eu ver se eu entendi o que você falou. Esse ponto aqui específico, puxa um ponto específico. Isso, e eu entendi que você quis dizer isso, e com isso você vai puxando a conversa e você vai levando essa conversa para o rumo onde você quer que ela chegue, para ser mais objetivo, tá? Outra coisa que a gente pode fazer sem ser agressivo, claro que é delicado, realmente diminuir e falar assim, olha, é, esse assunto aqui, ele dá pano para manga, então a gente, né, pode ir longe com esse assunto, mas para a gente conseguir ser mais objetivo, até por uma questão de tempo e tudo mais, vamos seguir aqui nesse ponto aqui. Depois, se sobrar um tempo, ou numa outra oportunidade, a gente pode continuar falando sobre isso, por exemplo. Então, tem N possibilidades da gente cortar, né, uma conversa, procurando não ser agressivo. Claro que você vai encontrar melindres do outro lado, pessoas que são melindradas, pessoas. Nós vamos sempre trabalhar com essas variáveis, e a gente tem que ter aí esse equilíbrio emocional para lidar com isso, sem deixar isso daí abalar a gente de alguma forma também, tá? Ah, gostei das dicas, é bem interessante. Porque assim, eu vi que eu ficava preocupada, tanto Se eu consigo abrir o vídeo. às É vezes tão ruim, né? desinteressada, mas ao mesmo Ih, travei? só que nisso você vai rendendo. E aí
sabe? Então, assim, acaba que vira quase que uma bola de neve, assim, porque... Sim. Mas é bem interessante mesmo o exercício, né? Então, quem não, ainda não começou a fazer, vale mesmo para a gente se observar, né? E às vezes até observar também outras situações, né? Porque agora também eu começo a ver isso, às vezes outras, eu vejo muitas vezes em novela, eu consigo ver muito Uhum. a violência, assim, a comunicação agressiva, coisa que antes eu não observava. Então, hoje em dia eu fico vendo, gente, qual a necessidade desse diálogo dessa forma, né? Pois Foi Mas aí que na a gente gente eu acho aprendeu que é no mais fim do dia, difícil. né? Essas novelas aí, pois Sim, tudo é, errado, né? pois é. sim, exato. É, A gente, depois que a gente pega essa mania, né, de ficar observando, a gente acaba observando em todas as situações. Mas, assim, isso que você falou, Sônia, se vocês olharem ali nos exercícios, a gente tem coisas muito profundas ali para fazer. Porque qual que é a minha proposta? A minha proposta é a gente fazer, é quem está afim de fazer uma mudança realmente forte na comunicação, né? Eu não, para mim, eu não tenho interesse nenhum. Poderia ter, podia falar assim, vou fazer um cursinho ali, vou ficar vendendo, emito certificado e vou ficar ganhando dinheiro com isso. Mas não é o objetivo, né? Eu tenho realmente uma bandeira para procurar ajudar as pessoas a transformar a forma como se comunicam, porque eu sei o quanto é desafiador, né? Quanto mais você embrenhar, quanto mais você ir galgando na carreira e tudo mais, você vai tendo mais e mais desafios de comunicação. E a comunicação abre portas. Eu vivo falando isso, falei isso à mentoria passada. A comunicação abre portas para gente de uma maneira que eu estou num momento que eu estou tendo que abrir mão de projetos. E com dor no coração, porque por mim eu quero agarrar todos os projetos, mas como eu gosto de entregar tudo muito bem certinho, eu me cobro muito nesse sentido, eu estou tendo que abrir mão de projetos, mas assim, quando você desenvolve esse lado, te dá um potencial assim estratosférico, eu costumo dizer. Só que assim, tem que estar disposto, tem que estar disposta a fazer essa transformação. Pegando a nossa situação aqui, que eu já falei a semana passada, eu tive mais de 40 pessoas que se inscreveram no workshop. Agora eu pergunto para vocês, em quantos nós estamos aqui? Três. Menos de 10%. Pergunto para vocês, quantas pessoas realmente estão embrenhadas no... Vocês estão me ouvindo? sim. Estamos. Sim, eu tô morrendo de medo de travar. Eu abri a câmera porque, nossa, gente, ficar falando de câmera fechada para mim é terrível, terrível. Quantos realmente estão ali fazendo os exercícios, ainda? Porque assistiu um vídeo só, baixei o e-book, assisti o vídeo, dei uma lida lá, não vai adiantar. Eu vou ter que, eu vou ter que fechar a câmera de novo. Ó. Já deu internet instável de novo. Vamos lá. Quantas pessoas realmente estão imbuídas? Eu falei para vocês, tantos anos de experiência que eu tenho, eu tive uma situação desafiadora, acho que a Sônia não tinha entrado ainda, de ter que desligar um professor. Antes de ligar para ele, eu escrevi todo um roteiro. Podia falar assim, a Van já tá cabra viajada, é super fácil, pega o telefone ali, dá uma comunicação assertiva. Não, não. Eu me preocupo do outro lado, como que ele ia receber aquela notícia? Ele tinha uma expectativa de agenda com a gente, né? Então eu fiquei escrevendo um roteiro ali. Qual que é o objetivo da minha comunicação? Como que eu conseguiria dar notícia que não fosse tão impactante para ele? Como que eu deixaria a mensagem no final, que não é o momento agora, mas a gente continua com portas abertas? Então, com começo, meio e fim, né? Eu ensaiei a ligação, eu ensaiei falando com ele antes de ligar, porque eu queria realmente que fosse uma comunicação o mais assertiva possível, né? Então, eu faço isso e é por isso que eu crio os processos aí, porque tudo aquilo que está lá na plataforma, só o que está lá na plataforma eu posso dizer para vocês, eu não conheço ninguém que elevou um curso aí de comunicação assertiva nesse nível aí.
Não querendo me gabar, não, tá? Mas assim, com esses detalhes é, de exercícios, para meditar mesmo em cima dos assuntos e dos processos, mas tem que ter essa força de vontade, né? De uma coisa que eu posso garantir. Quando você consegue potencializar a sua comunicação, as portas se abrem mesmo. Você se torna uma pessoa com uma visibilidade diferente. Se torna, mano, não importa a tua área de atuação, enfim, a comunicação ela abre portas. Só que para chegar num processo de comunicação aí, né, em objetivos, precisa passar por um processo aí de transformação. Então, a gente precisa passar por um processo de transformação. Por isso que eu gosto de trabalhar primeiro com a comunicação intrapessoal, com o nosso diálogo interior, como que a gente lida com tudo isso, para que a gente possa se reconstruir a ponto de expressar isso daí de uma forma diferente. Aí sim eu vou trabalhar a comunicação interpessoal, meu diálogo com o outro. Mas antes disso, eu preciso passar por um processo interno muito grande, né? Não tem como, uns mais, outros menos. Mas essa jornada a gente não tem como pular. A gente precisa realmente investir nisso daí. Que mais aí que vocês querem compartilhar? Ô, Van, uma dúvida. Fala, Pegando o Léo. exemplo que você falou do roteiro, né, que você teve que fazer para falar com essa pessoa, Uhum, é, eu super entendo isso e acontece muito comigo também, né? Algumas pessoas eu preciso realmente me preparar bem, o que vai falar, a mensagem que vai dar, como vai receber. Só que é um pouco cansativo isso, né? Assim, é um pouco mais estressante. uhum, Como que você vê quando diante desses desafios, seja porque você precisa fazer um roteiro, ou seja porque a pessoa do outro lado você já conhece ela, ela nunca vai receber bem, ela sempre vai agir de um jeito nada amigável. Chega uma hora uhum. que parece que você cansa mesmo, né? E você começa a se afastar, você começa a evitar. Como é que você vê esse afastamento? Como é que você vê quando, melhor não falar com aquela pessoa, melhor não falar com o outro, isso aqui vai dar dor de cabeça, você começa a evitar a comunicação. Como é que você vê isso? Então, o que que acontece, né? Como é que eu, né, eu me coloco numa situação dessa? Eu entendo assim, são situações em que eu preciso realmente ter essa convivência com a pessoa. Então, o primeiro ponto é esse, né? Eu já me afastei de pessoas que eu tentei é, procurar ter uma comunicação mais assertiva, o mais assertivo possível, né? Cada um dentro do seu estilo, e não tinha uma atenção do outro lado, né? Uma receptividade do outro lado das minhas tentativas. Então, o que aconteceu? Mas era um tipo de relação que eu não precisava. Não era uma relação que eu tinha que ter diariamente. Eu poderia me afastar. Então, assim, a minha opção, eu tenho certeza que eu tentei de toda maneira, mas o outro lado não foi, né? Não teve essa receptividade. Eu me afasto porque tem a questão do desgaste emocional nosso também, né? Quando a gente fala da Exato. comunicação não violenta, da comunicação assertiva, a gente precisa ter escutativa, a gente precisa ter empatia, mas a gente também precisa se preservar emocionalmente, né? Então, algo que eu preciso ter uma convivência diária, porque é uma questão de trabalho, porque nesse momento eu não tenho como me desligar do meu trabalho. Se for algo que realmente, né, você tem que fazer, ou então é uma convivência familiar, de repente, que não tem como quebrar naquele momento, aí nesse instante, a gente tem que procurar se preservar emocionalmente o máximo que a gente puder. Claro que às vezes a gente vai se sentir quebrado, às vezes a gente vai ter os nossos momentos de estouro, somos humanos. Tá? Isso é fato. A gente não precisa se culpar, tá? Isso é muito importante. A culpabilidade.
Então a gente se culpa muitas vezes, né? Porque a gente estourou, porque nós não conseguimos ter o equilíbrio emocional, mas a gente tem que lembrar, antes de tudo, que somos humanos e temos os nossos momentos também. Então, temos os nossos momentos que, de repente, tem um momento que a gente não está bem, por N situações. Pode até ser, ó, pasmem, uma questão hormonal no momento ali, que a gente não está bem e naquele momento, nossa, o copo transbordou e a gente teve ali um momento de ira, vai, né, por N situações. Então, assim, isso vai depender muito da necessidade ou não de eu ter aquela convivência. Né? Então, se eu posso abrir mão ou se eu não posso abrir mão. Se eu não puder abrir mão naquele momento, eu tenho que procurar me proteger emocionalmente. Então, assim, eu tenho que conviver, então, assim, eu vou procurar ter o mínimo necessidade de conversa, procurar ser o mais objetivo possível, né? Conviver o mínimo necessário com aquela pessoa e com aquela situação. Porque tem momentos que a gente não vai conseguir simplesmente não ter a convivência. Respondi? Sim, sim. Obrigado. É, tudo, você vê, quando a gente fala, né, de pessoas e situações, a gente consegue ver o quanto que isso vai variando, né? E quanto que a gente tem que ter o discernimento de saber o momento certo, de agir, de parar. Tem momentos que você tem que ter uma comunicação passiva, dependendo da situação, é aquela que a gente fala, dependendo da situação, o melhor naquele momento é se calar. Porque qualquer coisa que a gente for falar naquele momento não vai levar a nada, ou vai levar a um nível pior de discussão. Tem momentos que a gente vai ter que ter uma comunicação um pouco agressiva, no sentido de imposição mesmo, para acalmar determinados ânimos. Então a gente vai sentir. Nós temos que ter, por isso que a gestão emocional é tão importante. Porque quando a gente consegue fazer esse caminho do respirar fundo, oxigenar o cérebro e ter aquele momento de lucidez, sem o emocional, mas um momento de lucidez em que a gente fala: não, agora eu preciso ter um pulso um pouco mais firme. Eu preciso pegar um pouco mais pesado aqui, sim, para que eu consiga dar um baque, dar um chacoalhão naquele momento. Então, tem momentos, sim, que a gente vai ter que avançar um pouquinho numa comunicação agressiva, vai ter momentos que a gente vai ter que fazer um downgrade, ter um pouquinho de comunicação passiva, só que a gente só vai conseguir ter essa maleabilidade se nós conseguirmos ter esse pulo do gato aí, que é o respirar fundo, ter aquele momento de lucidez, não se deixar tomar pela emoção. E aí, nesse momento que a gente tem a linguagem da compassividade, da compaixão, do tentar olhar além do outro. Ou porque eu consegui fazer uma leitura de linguagem corporal, ou porque eu consegui fazer algumas perguntas, que já me deu uma ideia, ou porque eu já tive algum tipo de convivência com essa pessoa e eu já sei de alguns tipos de comportamento. Beleza? Beleza, obrigado, muito bom. Ô, Andréa, tá quietinha aí, Andréa, cadê você? Foge não, Andréa. Oi, não, aqui, tô só escutando. Foi bom. Tá dando para pensar em alguma coisa aí? Será que ela travou? Hum. Então, Van, não, eu estou te escutando. Então, Van, às vezes, quando eu pelo menos, na minha experiência, eu pergunto, né, por que que você está respondendo assim, muitas vezes a pessoa é agressiva, entendeu? Aí também já usei a tática de não falar nada. E aí não falar nada parece que você fica passiva, né? Parece que mais ainda a pessoa vai tomando espaço, né?
Então, Então, mas aí entra, que eu nem, exatamente não sei. por exemplo, aí entra a parte do tom de voz, entra a parte da entonação, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo, não estou falando que foi assim o teu caso, vou dar um exemplo. Por exemplo, estou aqui conversando com a Sônia, e a Sônia está ali né? E a gente está numa queda de braço, né? De questões. E aí, eu posso virar para a Sônia e falar assim: mas por que que você pensa assim, Sônia? Por que que você está falando desse jeito? Tá? Eu estou dando exemplo, não estou falando que o teu caso foi assim, tá? Vou dar um exemplo, você vai fazer uma encenação aqui. Eu Tá. queria abrir o vídeo. Eu gosto de encenar, gente. Então, eu viro para a Sônia e falo, né? Porque eu quero abrir para mostrar a linguagem corporal. Então, eu posso virar para a Sônia e falar, "Ô, Sônia, e aí, por que que você está falando desse jeito? Por que que você mencionou essa coisa? Então, eu posso dar um exemplo. Eu posso virar e falar assim, então, Sônia, poxa, eu até entendo o que você está colocando, sabe? Eu entendo o que você está colocando, mas assim, por que que eu não consigo aceitar isso que você está falando? Então, deixa eu te explicar por quê, né? Então, eu posso chegar desse jeito. Então, primeiro você acolhe, depois você coloca, né? Aí eu chego e posso explicar meu ponto de vista para ela. Olha, Sônia, eu até entendo isso que você falou, mas comigo, num determinado momento, aconteceu isso, isso e isso. Por isso que eu fico um pouco aí, né, apreensiva em questão dessa questão que você está falando. Eu posso, ou então eu posso falar assim, Sônia, eu até entendo aí teu ponto de vista, mas deixa eu entender melhor, deixa eu compreender melhor. Me explica por que que você pensa desse jeito? Por que que você mencionou essa situação dessa maneira? Sabe? É diferente quando o tipo, eu estou fazendo a mesma abordagem, estou perguntando para ela, mas o tom de voz, o jeito, né, a abordagem, ela é diferente. Então, que a gente estudou, né, lá não sei se foi no ao vivo, eu já me misturei tudo aí com vocês, mas em algum momento a gente fala da linguagem corporal. Então, a comunicação não verbal, por que que tem tanto conflito com as pessoas? Porque entre as pessoas? Porque a nossa comunicação não verbal, vai lá, Léo. Tchau, Obrigada, gente. Obrigado. Eu preciso ir lá. Valeu, boa noite. obrigada. Porque a nossa comunicação não verbal, ela chega antes da nossa comunicação verbal. Então, antes de eu responder, por exemplo, se eu já estou discutindo com a Sônia, eu já estou mostrando na minha comunicação verbal que eu estou incomodada com aquilo, né? Que eu não estou concordando, com aquilo. Eu vou dar um exemplo, ó, vou dar um exemplo que aconteceu também essa semana. Que a gente entrou uma das nossas salas de aula do MBA, é uma turma muito difícil, é uma turma bem complexa. E aí o que que acontece? A gente lá no Zoom, com as janelinhas tudo aberta ali, uma das alunas, ela começou a fazer muitos questionamentos, mas era uma coisa que era dela, sabe? Uma coisa que é dela, tem um incômodo dela ali. E ela começou a fazer, ela não parava de falar, e ela fazia os questionamentos. Uma das alunas, que também é muito, muito ativa no grupo e tudo, eu percebia pela linguagem corporal dela que ela estava incomodada com aquilo. Mas ela não teve a assertividade de abrir o microfone para falar que ela estava incomodada com aquilo. Mas eu percebi pela linguagem corporal dela. Quando foi hoje, isso aconteceu terça, quando foi hoje, uma das pessoas que estava na sala falou que essa pessoa ligou para ela e falou: Olha, eu só quero te comunicar que eu não participo do que a fulana lá falou. Eu não estou de acordo. Eu estou super contente com o andamento do curso, papá, papá, papá. Aí a gente pensa assim, pô, mas por que que você não abriu o microfone e falou isso ali na hora, né? Em defesa da gente, em defesa do que a gente estava falando. Então você percebe o quanto que a linguagem. Eu sabia exatamente a linguagem corporal dela pelo vídeo, estava me falando o que ela falou pelo telefone para outra, depois que ela ligou.
Então, assim, quando a gente está nessa troca, né? A nossa linguagem corporal, antes da gente abrir a boca, sim, já tá entregando. Então, a nossa linguagem corporal, ela já entrega a carga emocional que vai ter aquela discussão, né? O quanto eu não estou prestando atenção. Imagina que a Sônia está aqui me discutindo comigo, e eu tô assim, né? A gente fica assim. Por quê? Porque eu tô querendo falar, porque eu não tô nem prestando atenção mais no que ela tá falando. Ou eu tô filtrando só aquilo que eu quero filtrar, para eu poder, para eu poder rebater. Agora é diferente, quando mesmo que eu tô ouvindo alguma coisa que eu não queira, que não é legal, né? Eu tô procurando tá ali, aí no momento eu digo, tá, Sônia, ó, eu entendo isso que você tá falando. Eu entendo o teu lado, sinceramente. Mas eu não estou conseguindo compreender. Me fala mais sobre isso. Me explica mais por que que você é tão contra essa ideia. Me explica um pouco mais isso que você está falando que você acredita, para que eu possa compreender mais. Então é diferente, né, do que eu falar assim, do que eu rebater, já falar assim, não, olha isso daí que você está falando. Não vem, não vem que não tem. Não quero saber. Então, eu sei que eu estou ensinando, estou indo aos extremos, mas assim, a gente sem perceber, muitas vezes, a gente acaba indo aos extremos, sem perceber, nessa batida né, do dia a dia. Não sei se te ajudou um pouco essa minha encenação toda, Andréia. Não, sim, assim, eu tive uma situação meio parecida, assim, só que eu também falei para a pessoa, falei, concordei com o que ela estava e desde ela começou como se fosse desenterrar coisas, né? Falar que eu era agressiva e que ninguém gostava de mim. E isso no final de semana. Então, eu não tinha uma chefia, por exemplo, para chamar. A chefia, vamos conversar nós três, né? Aham. E depois, passou uns dias, eu contei para a chefia e eu esperava que essa superior me chamasse, mais essa pessoa para conversar, no caso, né? Para esclarecer. Nunca me chamou. Então, dá a impressão, assim, que tudo conspirou contra mim. Ainda aquilo que aconteceu, ela foi agressiva comigo, tinha, né, de enfermagem, gritou comigo ali na frente dos pacientes, que a UTI, os leitos são todos praticamente abertos, né? E Uhum. eu falei assim, eu concordo com o que você está falando, mas você não entendeu o que eu estou tentando te falar, e ela e se exaltando. Então, assim, eu acho que também era realmente uma conspiração, não tinha uma hierarquia que você conseguia se apoiar, né, Uhum. para tentar resolver. E isso, assim, isso foi um dos dias extremos, né, que aconteceu. Uhum. E realmente a gente fica impaciente porque a gente quer responder ali, ao mesmo tempo tem que escutar, né? Que a pessoa mesmo ela se ofendendo. E eu tentando ficar quieta, porque como eu estava em público ali, né? Uhum. Eu sou líder, né? Como enfermeira, não posso entrar em conflito assim, Sim. né? Todo mundo escutar o que eu estou falando. Em outros lugares chamaria ela para conversar, né? Então, assim, acho que é mais é o modo de gestão mesmo, que não Sim, sim. colaborou, sei lá. E aí, mas só que isso foi Ah, acarretando ansiedade, né? Porque você nada estava bom, né? Assim, aí eu me cobro também, e aí vai só praticamente só piorando. Se sim, melhorar qualquer sim. coisa, vai só Chega um piorando. determinado momento, a gente fala, ambiente de trabalho, ele é muito importante, né? Ele ser saudável e tudo mais. Tem ambientes de trabalho que realmente, às vezes, não dá match, não casa, né? Então, o teu caso, assim, eu já tive mentorias aí de pessoas que teve o lance da conspiração mesmo. Então, às vezes, tem N situações que isso pode acontecer também, tá?
questão de liderança ou chefia, né? É onde mais a gente encontra problemas. É, Quando a gente vai fazer diagnóstico empresa, para montar treinamentos, sempre na gestão tá o problema, tá? Tanto que a gente sempre orienta, começa a treinar de cima para baixo, porque não adianta, né? Porque senão você vai ficar tendo turnover, trocando a base, porque se você não mexer nessa liderança, não vai funcionar. Então, assim, é aqui, Andréia, estou toda escutando. vez que a gente fala de possíveis caminhos de comunicação, da comunicação assertiva, da comunicação não violenta, são caminhos, são possíveis caminhos. E em algum dos vídeos aí que eu gravei, que eu falo, tem determinados momentos que a gente tem que dar como encerrado, né? E a gente tem que dar como encerrado. E o mais importante é a gente não trazer para a gente essa carga emocional. Eu sei que é difícil, porque mexe com os nossos sentimentos, mexe quer dizer, você fala, uma pessoa que se diz da área de saúde e começa a gritar com outra pessoa dentro de um ambiente hospitalar, por exemplo, que foi a outra pessoa que fez com você, então a gente já percebe que a pessoa já não tem, né, uma disponibilidade aí de comunicação para isso, né? Então é muito importante a gente entender isso, cuidar e preservar o nosso emocional. Isso é muito importante, né? Cuidar da gente, entender realmente onde estão os nossos gaps, que todos nós temos. É o que eu falei para vocês. Eu sou uma pessoa que eu vivo lutando por ser uma pessoa prática demais. E às vezes eu preciso me controlar, porque senão, o que que acontece? É, eu sou rápida e prática no que eu vou fazendo. Sabe quando você vai, você vai fazendo, vai faz uma produção ali. Eu fico fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Eu vou que nem maquininha ali. Só que nem todo mundo está no mesmo ritmo e a gente tem que tomar cuidado. Eu tenho que tomar cuidado o tempo todo para não sair atropelando as pessoas, né? Esse é uma gap que eu tenho e que eu venho trabalhando. Já melhorei bastante, mas eu venho trabalhando em mim também. Então a gente tem que fazer sempre essas duas coisas. O primeiro, procurar nos preservar emocionalmente sempre, tá? E o outro é realmente olhando, vamos pegando os feedbacks que a gente vai recebendo, né? Onde eu estou recebendo mais feedback, provavelmente onde estão os gaps que eu preciso trabalhar, e aí entrar num processo, num movimento realmente de buscar aí essas melhorias. Eu estou sempre numa melhoria contínua de treino. Então, eu tenho conversas difíceis, faço os meus roteiros, faço os meus ensaios. Eu tive dois momentos, teve essa do professor que eu tive que desligar e uma outra conversa difícil que eu tinha que ter também, e o canal, né? Que a gente sempre tem vontade de uma conversa difícil, aí vou mandar uma mensagem, vou mandar por escrito, vou mandar no WhatsApp, vou mandar no e-mail. Pior. É pior porque a gente nunca sabe como é que a pessoa do outro lado vai receber. Então tem horas que você, não, isso daqui tem que ser uma ligação. Eu preciso realmente falar com a pessoa. E aí vai roteirinho, vai ensaio. Eu fico ensaiando embaixo de chuveiro, para vocês terem uma ideia. Eu fico imaginando que eu estou falando com a pessoa. Aí eu fico imaginando, então eu monto meu roteiro, como que eu quero abordar. Aí eu fico assim, se eu abordo assim, quais são as possíveis respostas dessa... Primeiro assim, qual é o possível sentimento que essa pessoa vai ter quando eu abordar dessa maneira? Como vai ser o sentimento da pessoa? Pode ser assim, assim, assim. Aí, bom, de acordo com o sentimento, aí eu vou me colocando no lugar do outro, gera empatia. Você vê que eu faço escutativa e empatia no meu treino, no meu treino eu faço, né? E também vendo como, dependendo de como a pessoa for receber aquilo, como que eu também vou me proteger emocionalmente e não deixar que aquilo lá me machuque também. Então, é um exercício que é complexo, né? O exercício parece tão simples, né? A gente se lidar com outras pessoas, as relações humanas, mas não é. É complexo, né? É bem complexo. E a gente está vivendo uma era que, tenho certeza que vocês estão percebendo isso também, as pessoas estão cada vez mais intolerantes, né? As pessoas estão impacientes, sem tempo, sem atenção. O nível de atenção já era baixo, caiu muito mais agora. E a gente tem que aprender e reaprender a lidar com tudo isso, com esse novo momento.
tá? Porque pode parecer que não impactou, mas impactou demais, 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 nas formas de trabalho, nas relações humanas. A gente está vivendo realmente uma nova era. E aí a gente vai precisar, para viver uma nova era, a gente vai ter que se reinventar e mudar todos os nossos processos de comunicação. Isso é um fato. Mas um grande passo é esse, que nem você falou que começou a fazer as entrevistas de autoconhecimento, ele é uma ferramenta que tem ajudado muitas pessoas a ter uma, porque assim, sozinho fica difícil a gente se analisar, né? Ah, vou fazer um processo de autoconhecimento, mas o que que é na realidade? É saber como é que as pessoas enxergam a gente. Né? Saber como que as pessoas estão me lendo, como é que as pessoas estão percebendo a minha comunicação, como que, né, eles recebem isso. E aí a gente consegue partir de um ponto aí de transformação mais profundo. E aí, tem mais alguma coisa que vocês queiram É. colocar? O engraçado, assim, que as pessoas percebem essa uma crença, entendeu? Que eu tenho que me limita. E não percebem que eu tenho essa ansiedade, né? Eu nunca tive mesmo, foi agora, Uhum. aí depois, sei lá, alguns anos da pandemia, que começou a mudar esse processo de trabalho. E Você travou, Andréia. Travou para você, Sônia? Travou. Não foi a Andréia mesmo, né? Não sou eu que estou travada. Deixa eu fechar a câmera, mas acho que não sou eu, não. Não, não é você não, tô te ouvindo bem. Ela caiu. É, foi a internet dela mesmo. Tô aqui, Van, só notando, assim, Tô essas, vendo que você tá não, no. várias coisas para observar, essa questão de observar como as pessoas reagem à nossa comunicação, é, assim, coisas, eu vou, porque é isso, eu tenho, eu sei, eu vejo que eu preciso conseguir me observar, Uhum, entender, é, por exemplo, eu sou muito, uma pessoa muito negativa, não sou muito uhum, otimista. Isso é uma coisa que eu já observei. Mas no material, na aula, né, na questão que falava sobre melhorar a autoimagem distorcida, tinha lá identificar desafios e pensamentos negativos. Apesar de eu ter essa consciência de que muitas vezes eu freio e paro, eu acho que não vai dar certo, nunca parei para analisar isso, né? E nunca parei para, tipo uhum. assim, observar se tem um padrão, quais são esses pensamentos negativos. Então é isso, eu estou vendo muito. é, que eu preciso realmente observar como eu me sinto, como as pessoas reagem, para conseguir ir praticando mesmo, conseguir ir treinando é, e colocando em prática essa questão, né, de a hora que eu preciso respirar, a hora que eu preciso também na questão, é, não na linguagem corporal também, porque as pessoas sempre falaram que eu não consigo, eu sou muito sincera e eu tenho muita reação, assim, sou muito espontânea, e isso é Entendi. ruim, porque por mais que às vezes você não fale, Teu tá na corpo cara, fala. É, ou quando essa coisa também de às vezes saber, até ser sincero, ok, mas tem que saber ser sincero. sim. Porque também é isso, dependendo da forma como você fala, vai soar, né? Então, são coisas que eu tô, assim, repensando, refletindo sobre a questão de ensaiar as falas. Uhum. Quando são coisas, assim, importantes, eu também faço, mas não, eu não necessariamente escrevo. Nunca, tipo assim, vou fazer um roteiro, mas eu fico pensando na minha cabeça, o que que eu vou falar, ou, vou começar
por isso, vou vir para cá. E aí vou pensando, não, mas será que, né, mas aí acho que a pessoa vai, talvez não vai entender dessa forma. Então, mas acaba que na hora, às vezes não necessariamente sai como, tipo assim, Sim. eu fico pensando, mas não é uma coisa que eu ensaie pra, Então, tipo, aí é que eu vou te dar o pulo do gato, tá? ótimo. O que que acontece quando a gente ensaia só mentalmente e o que que acontece quando a gente ensaia escrevendo, por exemplo, tá? Isso dentro do nosso processo mental. Como a gente já até falou em outras aulas e tudo, lembra que eu falei que a gente tem 95% são hábitos da nossa vida, né? Que a gente foi, a nossa aprendizagem toda ali. 5% é o automático ali que a gente vai, né? Tá no racional. Então, o que que acontece? Aqueles 95% que estão tão arraigados, e são o que respondem emocionalmente a todos os nossos processos de comunicação, e está automatizado porque ali já foram criados caminhos neurais, tá? O que que acontece? Então, acontecem lá as sinapses, que é quando a gente procura uma resposta para alguma coisa. Então, se você não fez nenhum tipo de movimento, ele vai ficar lá, ele vai buscar as respostas que já estão ali padronizadas e você vai ter a tua expressão normalmente, né, no padrão, não vai mudar. Quando você faz um ensaio mental, você não fortalece isso. Eu gosto de fazer analogia, não sei se eu já fiz com vocês, eu gosto de fazer analogia de pregar botão, porque acho que pregar um botão todo mundo já pregou na vida ou já viu como é que prega. Você tem um botão ali que tem 4 furinhos. E aí você vai pegar e juntar no tecido e você vai passar a linha várias vezes. Porque se você passar só um pouquinho, quando você botar na máquina para lavar alguma coisa, o que que vai acontecer? Aquilo lá vai arrebentar. Então você passa várias vezes até aquilo ali ficar firme. É a mesma coisa, tá? Vamos fazer essa analogia. Se você tem um ensaio mental, por exemplo, você não vai conseguir fixar aquilo ali. Ele vai ficar no plano das ideias, vai ficar tudo lá misturado. E quando você estiver diante da situação, vem a descarga de adrenalina, porque a gente fica emocionalmente mexido, tem a vulnerabilidade, tem a ansiedade, normal. E aí o que que acontece? A sinapse não acontece, porque ficou tudo muito lá solto. Quando você faz um planejamento e você coloca no papel, por isso que eu uso muito papel, e eu fiz lá os exercícios, né? Eu falei para quem não quer imprimir, mas pelo menos monta alguma coisa que você vai escrever. O que que acontece com o nosso cérebro, tá? O simples fato de você estar escrevendo, até digitando já ajuda, mas dizem que escrever é melhor ainda. Automaticamente você está retroalimentando e dando comando para o seu cérebro. Os caminhos neurais lá, as sinapses, elas vão se organizando de uma outra maneira, mais firme. É como se você estivesse passando mais linha no botão. Tá? Então, resumindo, se você ensaia só no plano mental, você está passando só um pouquinho da linha lá. A chance de aquilo arrebentar é muito grande. Se você está escrevendo, né, e colocando ali no papel e se organizando as várias possibilidades, você tem a possibilidade daquilo ficar mais firme. Então, assim, eu escrevo os meus roteiros. Depois eu falei que eu estava ensaiando embaixo do chuveiro, mas assim, uma coisa que eu já tinha escrito, eu só estava realmente revivendo, né? Aquilo ali. Então, eu escrevo várias possibilidades. Bom, eu pretendo fazer essa abordagem. Eu penso sempre assim: qual é o objetivo da minha comunicação? O que que eu quero com aquilo? Eu quero isso. Eu tenho alguma informação da pessoa, que aí eu vou saber que tipo, né? Vou ser mais prática, vou ser um pouco mais, né, leve na minha abordagem, então eu vou saber isso aí, a situação, né, a complexidade. Como é que a outra pessoa emocionalmente vai receber essa minha mensagem? Então, quais são as possíveis reações dessa pessoa? Aí eu já me preparo, plano A, plano B, plano C. Vai sempre 100% dar certo? Não, evidentemente, porque eu estou lidando com gente do outro lado. Às vezes você imagina que a pessoa vai ter uma reação e a pessoa tem outra, né? Então, assim, são eu vou dar um exemplo pessoal, lá vou eu, né? Meus exemplos pessoais.
Quando eu me divorciei do meu marido, há bons anos atrás, eu peguei ele no pulo me traindo pelo celular. Eu peguei o celular dele e vi a mensagem, né? E eu sou uma pessoa, eu me divorciei já faz mais de 10 anos, tá? E eu sempre tive um histórico de ser uma pessoa muito inflamada. Hoje eu tenho isso mais controlado, até pela própria profissão que exige isso, mas assim, eu tinha esse histórico. Então, assim, quando eu peguei o celular e vi a mensagem, né, e ele estava tomando banho quando ele saiu, eu só peguei o celular e falei para ele: o que que é isso? E o que que ele achava? Que eu ia quebrar o apartamento, que eu ia fazer um escândalo, e até eu fiquei surpresa com a reação que eu tive, né? Eu virei e falei assim: o que que é isso? Ele, não, mas isso é uma besteira, isso começou. Eu falei, não, não me interessa. Assim. Eu tive uma reação tão racional, eu falei assim, não me interessa se é uma besteira, se começou faz pouco tempo, o fato é que aconteceu, né? Então, assim, sentei assim na cama, eu falei assim, ele fez assim, eu não tô acreditando na tua reação. Ele falou, eu achei que você ia ter uma outra reação, eu tô surpresa. Eu fiz assim, eu não, para mim tá sendo muito, muito óbvio, eu, né, não quero mais aqui, já terminou aqui para mim, e eu não acredito nessas, né, que existe alguma forma de reconciliar, porque a traição para mim é uma coisa que não tem volta. Uma vez aconteceu, quebrou, né? Esse é um princípio meu, né? Não vou julgar ninguém, é meu princípio. Então, assim, foi surpresa do lado dele a reação que eu tive. Até eu fiquei surpresa com a reação que eu tive, né? Tudo por um processo de vida, um processo de aprendizagem. Então, assim, às vezes a gente fica surpreso. Então, você vai planejar uma comunicação, imaginando que a pessoa vai ter determinadas reações, de repente a pessoa não tem nenhuma reação daquela que você previu, né? E pode acontecer? Pode acontecer. Então, a gente sempre tem que ter isso em mente, né? A gente tem propostas de comunicação, mas a gente está lidando com N variáveis que pode fazer essa diferença aí, né? Eu achei interessante, Ivan, porque eu acho que eu nunca tinha pensado, eu sempre pensava focando em mim, assim, na questão de o que que eu vou falar, né, qual ordem das palavras, ou qual, mas não parar para pensar como que a pessoa vai sentir, né, o que que ela vai sentir, ou como que isso vai, como que ela vai receber essa mensagem, para tipo, colocar no lugar dela e tentar imaginar possíveis reações, até para a partir disso pensar o que eu vou falar. Então, assim, é uma outra forma É. de pensar mesmo, É a a proposta da comunicação. comunicação não violenta. É a proposta da comunicação violenta é justamente essa. Quando a gente fala assim, Sônia, parece que é uma coisa, nossa, mas isso vai ser muito complexo. Já me cansa só de pensar, né, de fazer tudo isso. Só que assim, vai chegar um momento que vai virar muito automático isso. Você vai ter uma perspicácia tão grande de ler o outro, é tão rápido. O nosso cérebro ele trabalha em frações de segundos quando você coloca ele para trabalhar a seu favor. Qual que é a minha proposta? Vamos sair do automático. Vamos tirar esse cérebro do automático e vamos fazer ele trabalhar a nosso favor. Então, conforme você for aplicando isso daí, vai chegar o momento que você está na conversa e você vai perceber tão rápido que você já vai, sabe, já percebeu o outro, já leu, já criou tua argumentação e já trouxe a conversa para você. Vai chegar um momento que vai acontecer muito rápido. Só que enquanto está no processo, é aquele processo. Tem que nem agora, vou dar um exemplo de quando eu fui aprender a dirigir há 300 mil anos atrás. Agora tem tudo carro automático, mas na época lá não tinha. Então, quando você começa a aprender a dirigir, você primeiro vai lá, você aprende a virar a chave lá no coisa, você aprende a arrumar o retrovisor, né? Você aprende a baixa o freio de mão, põe primeira, solta a embreagem, estou falando dos carros antigos lá, né? Vamos daquele não tá. Solta a embreagem, o carro começa a andar, aí você pega uma certa velocidade, põe segunda, põe terceira. Então, assim, é a mesma coisa. Chega um momento que você pegou tanta prática naquilo que você não tá nem, você tá fazendo tudo automático, você tá trocando marcha, sua embreagem, e tudo automático, né? Esse daqui é a mesma coisa. É a mesma coisa. Vai chegar um momento que você vai, deixa eu pensar. Eu tenho que agora, deixa eu prestar atenção no outro, deixa eu pensar. Só que vai chegar determinados momentos que eu tenho conversas que flui, que é uma beleza.
Quando o assunto é um pouco mais delicado, eu ainda faço meus roteiros e ensaio também. Eu faço para me sentir mais segura. Eu me preocupo demais em magoar o outro lado. Eu me preocupo com isso. Então, eu me preocupo sim com o sentimento do outro, né? E também como preservar o meu, evidentemente. Então, isso é a base da comunicação não violenta. É a base total. Por isso que eu sempre indico, leiam o livro, né, original, o Comunicação Não Violenta. Para quem não leu ainda, ele é fantástico. O Comunicação Não Violenta do Marshall Rosenberg. Então, é- essa é a, essa é a jornada. Ela não é fácil, né? Não é fácil, mas assim, quanto vale a pena a gente se esforçar nessa proposta, nessa jornada, para que a gente consiga ali na frente ter conversas menos desgastantes? Não que a gente vai ser tudo maravilha, mas a gente vai conseguir ter algo que seja mais assertivo, menos desgastante, que a gente pelo menos não saia tão ferida emocionalmente, né? Esse é o grande objetivo. Beleza? Beleza, Andréia? Beleza. Você viu que caiu minha internet, né? Mas voltou. Eu vi que você voltou, eu vi que você voltou. É, tudo bem. Na semana que vem vai ser a segunda mesmo, a mentoria? Tá dia 20, né? Então, eu tinha me inscrito porque eu tinha confundido, eu achei que todas iam ser terça. Mas aí na semana que vem eu não vou poder, tá? Porque eu tenho aula de inglês no Ah, tá. horário. Aí Aí você então, assiste a gravação. sim, sim. Semana que vem a gente vai entrar no comunicação interpessoal. Aí a gente vai entrar no lance né, da comunicação com o outro, né? Mais nessa parte mais técnica da comunicação aí. Depois eu vou passar lá os temas mais votados. Ok? Beleza, André? Ok. Você quer colocar mais alguma coisa? Não, tá ótimo. Foi ótimo. Suas dicas. Eu venho amadurecendo, né? E Uhum. tentando pegar seu conteúdo, as aulas. Tem aulas que eu acho que teria até que assistir de novo. Aquele diário emocional é bem interessante, né? Ele eu não comecei a fazer porque eu acabo não trabalhando, eu estou muito sozinha, então eu acabo não tendo grandes emoções, né? Meu dia anda tranquilo, entendeu? Mas Mas daria para, pelo menos, você pode fazer o diário emocional também retroativo, tá? Você pode pegar é, situações em que você já viveu e de alguma forma te incomoda e você faz o diário emocional como se é uma situação que você viveu. Então você pode descrever ali e fazer os treinos também por ali, tá? tem aquela opção de reescrever também, né? Que tem o Tem, exercício que você pôs, escrever a situação e depois tem. tentar reescrever. Acho que isso também é uma forma, uma estratégia. Aí você imagina, né? É como se você fosse viver novamente a situação, como é que você reescreveria aquela situação se você tivesse a oportunidade de estar de novo? É, Sabe por que que é é, importante? Porque o que que acontece? Você teve uma situação em que aquilo te marcou. Aí ficou ali. Lembra que eu falei que o cérebro da gente tira print? Ele tira como se fosse print, né? Igual print de celular. Ele tira, ficou marcado ali. Quando você reescreve a situação na tua mente, tá? O cérebro, a gente engana o nosso cérebro. Ele acha que aquilo está acontecendo de novo. Então, por isso que querer o salvar como do computador, quando você pega um arquivo e dá salvar como, aquele antigo foi embora e fica só o que é novo, né? É a mesma coisa, a gente dá um salvar como na nossa memória. Então, você tem uma memória que está negativa, aí você reescreve a história e você revive na tua mente como seria o teu diálogo com aquela pessoa dentro do processo da comunicação não violenta, como seria o novo desfecho, e aí sim. o teu cérebro é como se fosse dar um salvar como. Você vai, por isso que esse exercício é importante, porque você vai fazendo um exercício de substituição das emoções. Tá? Então, acho que esse é o próximo passo, que ele, pelo menos eu consigo, algumas situações, tentar reescrever, né? Muito E bem.
Isso aí. Obrigada. Obrigada a vocês aí por estar me aguentando até essa hora. E espero aí que eu esteja contribuindo com vocês. Tá bom? Muito. Tá bem. Sim. Tá. Tamo aí. Obrigada, Van. Qualquer dúvida que tiver, me chama lá, me deixa mensagem, tá? Tá bem. Um beijão pra vocês. Até mais, então. Boa Até. noite. Boa noite, boa semana. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.